profecias já estão cumpridas. Tudo nos diz que Cristo vem já. Meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos mais uma vez aqui imbuído de falar alguma coisa a respeito do Evangelho de Cristo. Na última quinta-feira nós trabalhamos um texto, um pequeno texto, mas é um texto que tem um significado muito grande para as nossas vidas. E nós vamos continuar. O assunto é um assunto muito abrangente e nós vamos continuar trabalhando naquele texto. Abra sua Bíblia na primeira carta, na primeira epístola, do apóstolo João, capítulo 5 e versículo de número 21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes, isso é algo muito antigo. Quem não já leu um texto na Bíblia onde fala sobre a idolatria? Mas existe algo que nós precisamos abordar com um pouco mais de propriedade, de forma mais firme, abraçando um conteúdo mais consistente, ou seja, buscando as fundamentações do que é exatamente a idolatria. O que pode ser considerado ídolo em nossa vida? Falamos aqui já que quando começamos na nossa vida estudando, quando ingressamos na carreira acadêmica, nós estabelecemos metas. E a partir do momento que essas metas vão sendo alcançadas, ou mesmo não havendo uma carreira acadêmica, mas havendo uma carreira profissional, nós estabelecemos metas, e quando essas metas vão sendo alcançadas, elas passam a ocupar um patamar privilegiado na nossa vida. Ou seja, nós passamos a confiar, a depender, a trabalhar em prol daquilo muito necessário, passa a ser algo muito necessário no nosso dia a dia. E essas conquistas que elas ocorrem na nossa vida, muitas vezes elas passam a ser ídolos. Mas, irmão Antônio, por quê? Por que agora eu estudei, eu me formei, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um contador, eu trabalho sou um administrador de empresas, e isso foi luta de toda a minha vida. Ou mesmo você que começou talvez como um comerciário e depois se tornou um gerente, hoje você é um diretor de um estabelecimento comercial e você se dedicou. Mas pare um pouco e reflita. Porque, meu querido, não é que você agora vai abandonar aquilo que você conquistou, absolutamente, não. Mas a estrutura daquilo que fez com que você chegasse lá, depois que você conhece o Evangelho, você precisa verificar que existe a participação efetiva do Deus que te abençoa, que te guarda, que te livra, que te ajuda nas escolhas. E às vezes aquilo que nós conquistamos passa a representar tão profundamente na nossa vida as coisas que nós deixamos
o nosso relacionamento com Deus à margem do que necessitamos efetivamente para preencher a nossa vida, o nosso viver. E se nós não tivermos cuidado, nós nos deixamos levar pela manifestação do mundo nesse sentido em nosso viver. É muito comum você, às vezes, encontrar um comentário de alguém que hoje vive sob a tutela de alguém que está rico, tá bem, prosperou, sabe? Uma esposa dizer assim, olha, fulano já não tem mais tempo. E o Espírito Santo talvez diga a mesma coisa. Era tão bom quando ele buscava, sabe, os pés do Senhor, à procura desse objetivo que ele alcançou. Quer dizer, aquilo que você conquistou passou a ser um ídolo, passou a ser algo que representa mais do que a sua família e até mesmo mais do que o Senhor na sua vida. Se algum dia alguém chegar profissionalmente e dizer assim, olha, você tem que deixar de ser crente para poder galgar aqui um espaço maior aqui na empresa, talvez você pense realmente em deixar o Senhor. Você que talvez tivesse uma atividade durante a semana e essa atividade agora não deixa mais você ir ao culto de doutrina, não deixa mais você ir num culto na casa de um irmão, não permite mais que você faça uma visita e até mesmo talvez não permita que você olhe para dentro do seu lar. E nós temos que cuidar disso, sabe, de forma correta. Aqui não se está fazendo alusão a que você abandone a sua conquista, não. Nem deixe de dar a devida atenção que ela merece, não, absolutamente. Você tem que colocar Deus, o Espírito Santo de Deus, no seu viver, nas suas decisões, na educação que você dá para o seu filho, no relacionamento que você tem com a sua esposa, no relacionamento que você tem com o seu marido, para que aquilo que te sustém não passe a ser mais importante do que essas coisas na sua vida. Falamos também sobre como idolatramos as riquezas. Apesar da riqueza ser um dom de Deus, porque riqueza é dom de Deus. Mas ela pode ocupar um espaço diferente. Nós lemos no Evangelho de Mateus, no último programa, a passagem do jovem rico. E ele educadamente se propôs a participar, a estar junto com Jesus. Ó mestre, bom mestre. Mas o Senhor Jesus já enxergava o mais profundo do coração daquele príncipe. E disse, que isso, rapaz? Por que você me chama de bom? Bom é Deus. E ele, movido por uma boa intenção, ele disse, mas mestre, o que eu posso fazer para galgar a vida eterna? E Jesus manda ele olhar para a lei. E ele falou para Jesus, nesse diálogo, que já cumpria os mandamentos da lei. E quando a conversa ia encerrando, Jesus disse, mas falta uma coisa. Largue tudo que você tem, tudo que você está fazendo. Venda tudo. Dê aos pobres e siga-me. Jesus não estava dizendo para que ele fizesse uma loucura, absolutamente.
Jesus tinha enxergado o coração dele e sabia que naquele coração, apesar dele ser uma pessoa educada, dele ser uma pessoa de boa índole, ele estava preso a algo que estava à frente da intenção dele de servir a Deus. Isso é o que pesa. Isso é o que faz as coisas tomarem um rumo diferente. E o mundo se aproveita de tudo, de cada detalhe. Cada detalhe é precioso nesse contexto. Cada coisa que acontece ao nosso redor representa muito. O inimigo ele está acostumado a lidar com essas situações e ganhar o espaço exatamente que ele quer. Quanta gente fria nós observamos hoje na igreja, que está preocupada com a prosperidade, está preocupada com a carreira, está preocupada com a parte política, está preocupada em fazer carreira. Não, amados. Esse ambiente aqui é um ambiente de adoração, é um ambiente onde nós cultuamos ao Senhor. E nós estamos, nesse trimestre, estudando um quadro apresentado do Antigo Testamento, do livro de Levítico, que fala justamente sobre esse culto. Esse culto é algo, sabe, que é uma coisa muito séria, muito séria. E tem pouca gente levando cultuar a Deus como algo sério, servir a Deus como algo sério, como algo decisivo, como algo que não é complementar, é principal. É principal. Meus amados, às vezes fazemos uma leitura equivocada daquilo que precisamos para caminhar junto do Senhor Jesus, para termos ao nosso lado o divino Espírito Santo de Deus. Nós falamos aí de idolatrar as conquistas, falamos sobre idolatrar as riquezas, mas ainda não começamos a abordar o nosso ídolo mais perigoso. A palavra é essa mesmo. O nosso ídolo mais perigoso não são as conquistas pessoais, não é a riqueza. O nosso principal ídolo é o eu. Aparentemente, o mais simples, mas é algo que você não consegue dominar. Você não se domina. Eu não me domino. Não me domino. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola, que foi escrita aos Gálatas, teve uma epístola muito próxima a ela. Talvez, a gente pode até falar que foi mais ou menos no mesmo tempo. Foi a de Tessalonicenses e a dos Gálatas. Mas eu acho que pelo perfil do que se comenta, pela estrutura da epístola, eu acho que Gálatas foi a primeira. Ele fala o seguinte, ele fala que as obras da carne, o que seria obras da carne? Seria aquilo tudo que eu gosto. Tudo que eu gosto. Os prazeres da vida, as conquistas, o mundo belo. Olha, eu vou ser sincero. Eu já tive, pela graça de Deus, a oportunidade de viajar. E eu já passei por muitos cenários naturalmente maravilhosos. Um dos que me faz lembrar agora foi quando, pela primeira vez, eu cheguei de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Vinha descendo ali a Serra de Petrópolis
e a gente vê a cidade do Rio de Janeiro, vê a Baixada Fluminense, e dali a gente vê até os aviões no aeroporto Galeão, vê o Pão de Açúcar, vê o Corcovado, e é uma coisa maravilhosa. E quando a gente associa isso, o que a gente vê, o que os nossos sentidos, quando eles começam a trabalhar, o deslumbre é tão grande que ele, sabe, ele esquece que existe Deus. Com certeza você olha para essas coisas e não lembra do Criador. E olha, meu amado amigo, é nessa plataforma que o inimigo se instala para trabalhar na minha e na sua vida. É alimentando o meu e o seu eu, o ego. Chega um momento da vida que você já acha que tem experiência suficiente para enfrentar determinado problema. E o papel do inimigo é justamente lhe dar corda, é lhe mostrar coisa bonita. Ele fez isso com Jesus. Ele levou Jesus ao alto de um pináculo e disse, olha, tudo isso eu te darei. Se eu descendo ali a Serra de Petrópolis, vi o Rio de Janeiro e fiquei admirado como eu fiquei, imagina o que o inimigo não mostrou a Jesus. E continua mostrando a você, a mim, a todos nós. E nós temos que ter muito cuidado, porque esse alimento que você recebe através dos seus sentidos, através do que você ouve, através do que você vê, através do que você sente. Olha, quem promove esses encontros carnais, maravilhosos, é o inimigo. É o inimigo. Ele comanda isso de uma maneira, sabe, é impressionante. E está lá escrito, Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne estão todas elas por escrito. Não se escandalize quando você lê, não, porque aquilo ali é a verdade. Uma delas é a idolatria. A facilidade que nós temos de adorar aquilo que vemos. No programa passado, eu falei a respeito da fidelidade de Davi, diante da riqueza que Deus lhe proporcionou ter. O coração voltado para servir a um Deus que ele confiava, que ele lhe livrava desde cedo, desde quando era um garoto. Ele enfrentou urso, ele enfrentou leão, ele enfrentou gigante. Ele aprendeu a confiar naquele Deus e ele confiava mesmo. Davi teve problemas no seio familiar, Davi teve problemas com seus irmãos, ainda jovem. Aliás, eu não diria nem com os irmãos, com o próprio pai, que Jessé, na hora de que Samuel chegou para ungir alguém, ele ficou sendo o último da fila. E o pai ainda falou, aqui não tem mais ninguém não. Mas Deus não se esqueceu de Davi, não. Deus conhecia o coração de Davi. E Ele precisa conhecer o nosso coração. E o nosso coração tem que estar quebrantado, tem que estar ciente de que Deus tem esse tipo de intenção para com você e para comigo. Mas o eu é um problema. E vou repetir, é nessa plataforma que o inimigo se instala para destruir a você e a mim. Ele tem essa sede de destruir a primazia divina. Meus amados, Deus dá liberdade a quem Ele ama. Eu estou fazendo um trabalho que envolve a liberdade que Deus dá ao homem, que nas Escrituras Sagradas é tratado como livre-arbítrio, ou seja, você é dono do seu nariz. Deus não toma conta do seu nariz.
Até porque o nariz é quem promove um dos sentidos. E Deus te deu os sentidos, Deus te deu a visão, a audição, o olfato, o paladar, para que você sinta o sabor, o prazer da vida. Ele não vai, te encurralar, mas o inimigo, ele trabalha justamente através desses sentidos. A humanidade não tem a devida noção. A humanidade ama o pecado. E através do eu, idolatra-se e rompe com o seu Deus, tal qual Satanás. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 15, fala a respeito de quem era Lúcifer, quem era Satanás. O versículo 14 diz: tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até o dia que se achou iniquidade em ti. Ele foi a cópia da infidelidade. Ele foi o modelo do mal. Ele foi, o protótipo do mal. Esta é a porta de entrada dos ídolos em nossa vida. Satanás, através do poder e da grandeza que ele tinha, ele disse assim: eu vou ser maior do que o meu Criador, porque eu sou assim, sou assim, sou assim. Ele era um querubim ungido para proteger. Deus o estabeleceu no Monte Santo. No Monte Santo de Deus. Muita honra, mas ele perdeu porque a iniquidade conseguiu corromper o seu coração e ele usou o eu para querer ser maior do que o seu Criador. A iniquidade. Você, nesse período, você não me viu falar a respeito, por exemplo, dos ídolos do catolicismo romano. Não é verdade? Quando se fala em idolatria, a primeira coisa que se pensa é justamente nos ídolos do catolicismo. Mas tem algo que você precisa saber. Você precisa saber. Esse tipo de idolatria existe sim, mas é a ponta do iceberg. É como se Satanás usasse como cartão de visita para quem ele quer iludir. Ou seja, você chega e vê alguém que é devoto do Padre Cício, você vê alguém que é devoto do Frei Damião, você vê alguém que é devoto de Dona Maria das Neves, de Dona Maria Conceição, e você não sabe por que ele é devoto desse pessoal. Aí a tua curiosidade, em função da manifestação, do testemunho daquele povo que serve aqueles ídolos, a tua curiosidade, a tua e a minha curiosidade é que vai corromper isso aí.
O padre Cícero não vai descer de lá e vai pegar vocês e dizer assim, meu filho, o que é que você está precisando? Vamos lá, para resolver seu problema? Não, não. Você vê alguém fazendo isso e a tua fé se transfere para lá. É a ponta do iceberg. É o cartão de visita do inimigo. Na verdade, os ídolos se formam na nossa mente, no nosso intelecto, e são controlados pelas obras da carne. É muito comum, eu estou falando dos ídolos da Igreja Católica, mas como a gente já viveu um pouco nesse mundo de meu Deus, a gente sabe perfeitamente o que é que uma Maria Padilha, que se torna o ídolo de muitas vezes de alguém, pede. São coisas elementares. Nada de caro, nada difícil, não. É só para adquirir a tua obediência. E aquele instrumento, aquele demônio vai trabalhar no reino das trevas para conquistar você. No dia que você tiver conquistado, eles raspam a sua cabeça, eles te levam para um lugar, sabe, que você nem imagina. Você não imagina o que é que Satanás é capaz de fazer com o ser humano que entra, envereda por esse caminho torpe, difícil, complicado. O ídolo, quando se materializa, você já está totalmente controlado pelas obras da carne. Você só pensa em vingar, você só pensa em passar por cima. Se é na empresa que você trabalha, você fica olhando para o cargo do teu chefe. Eu sei mais do que ele. Olha o eu aparecendo aí. Eu sei, eu consigo mais do que ele. Eu posso produzir mais do que ele. É a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer lá. Então, amados, nós fazemos uma leitura totalmente errada dos ídolos. Os ídolos se instalam dentro de nós. E muitas vezes você, sabe, fica com feridas profundas na sua alma, porque o projeto de Satanás é desiludir você, é tirar você da presença do Criador, você entender o Evangelho, mas ele luta para que, sabe, para provar a ilusão que, sabe, que se instala de tal forma no mundo, que você fica perdido. E quando você chega a esse ponto de estar perdido, o mundo está te esperando de braços abertos. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Mas Deus tem um projeto para a sua vida e para a minha vida. Deus tem um projeto. E se em algum momento dessa jornada surgir a dificuldade, é porque depois que o homem pecou, ele não consegue nada com Deus que não tenha o trabalho como fundamento de tudo que vai acontecer. Depois que o homem pecou, ele se separou definitivamente desse plano maravilhoso, desse plano que Eva, quando começou a conversar com aquela serpente, conhecia perfeitamente. A serpente chegou dando sugestão a ela, dizendo, você não pode comer desse fruto. Ela disse, não, dona serpente, você está enganada. Aqui a gente come de tudo, a gente não pode desobedecer a Deus e comer aquele que está ali no meio do jardim. E aqui, mas todo mundo sabe, eu e Adão aqui, nós sabemos que isso aqui não pode acontecer, porque senão nós morremos. Ninguém tinha morrido. Eva falou da morte, sabe, pela sensibilidade celestial, porque até então nenhum animal, nem ela, nem Adão, ninguém sabia o que era a morte. A morte era um produto do pecado, do que viria a ser o pecado. E a gente não tem a menor ideia do que é essa morte. É você deixar de servir a Deus em detrimento do que o mundo pode te oferecer. Seja riqueza, seja prazer, seja poder. Precisamos, amados irmãos, estarmos
bem afiados. O profeta Jeremias, ele fala algo que é muito peculiar para o que nós estamos dizendo hoje. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o teu coração e o meu coração. A humanidade acha que é aqui, na cachola, na cabeça, no cérebro, que as coisas ocorrem. As decisões principais, mais importantes, o homem acha que a inteligência dele, o intelecto dele, da cabeça é que vai decidir. Mas nada, nada. Se fosse assim, ele não tomava Coca-Cola. Porque ele sabe justamente o que é que a Coca-Cola proporciona para ele, mas toma porque gosta. Ele escolheu. E quem escolheu foi o coração, não foi ele. Você passa aí na tua juventude dezenas de anos olhando para uma jovem que Deus preparou para você, mas depois que você se casa, que se desvia do caminho do Senhor, muitas vezes quem tem valor é a vagabunda da rua. Aquela mulher que se pinta, aquela mulher que não tem o menor pudor. E depois que você cai nas garras do inimigo, quanto mais vagabunda, melhor. E se você olhar para dentro da igreja, você vê a infiltração desse pecado. Você vê o sucesso que o inimigo faz. É impressionante, amados. Uma certa vez, alguém me contou uma história que me paralisou, porque parecia uma história de carochinha, uma história sem fundamento. A história de um homem que decidiu servir a Deus. Decidiu. Colocou como propósito e, afunilou bem esse propósito, de servir a Deus. E Deus colocou no coração desse homem para que ele fosse orar por um homem que estava distante. Deus o revelou o nome do lugar, mas ele não sabia onde era o lugar. Começou a procurar saber onde era o lugar, soube que era um lugar distante, zona rural, mas ele começou a passar por cima dos problemas, mesmo sem os recursos necessários. Mas às vezes Deus te coloca na prova, te tira os recursos para que você não tenha alternativa. E você fica caminhando aquele caminho. E esse homem saiu atrás. E cada vez que ele se aproximava do lugar, ele ia ficando mais contente. Mas quando ele foi se aproximando, que começou a falar o nome da pessoa, as pessoas começaram a olhar para ele e dizer assim: rapaz, você tome cuidado. Ninguém sabia o propósito dele. Porque tem coisas, amados, coisas que Deus tem com você, que é só você e ele. Se o inimigo sabe antes, a tua tormenta vai ser muito maior. Pessoais, coisas pessoais. Deus tem coisas pessoais comigo e com você. Deus tem coisas pessoais comigo e com você. E esse homem caminhando em direção àquele destino, e quanto mais ele se aproximava daquele destino, mais alguém o alertava: olha, esse homem é um homem que ele não gosta de crente, esse homem é um homem violento, olha, esse cara é rico, esse cara tem poder, esse cara é quem manda nessas terras. E ele começou a caminhar, não se deixou abalar e começou a caminhar, e ele chegou na porta da fazenda desse homem, e de lá, daí ele encontrou com o capataz dele. E o capataz já conhecia o seu patrão. E quando o capataz olhou para aquele homem, viu que era um homem de Deus.
Era um homem que caminhava com a Bíblia. Era um homem que se vestia de forma decente. Era um homem que tinha um linguajar puro. E ele olhou para aquele homem de Deus e disse assim: rapaz, você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? E ele disse: eu vim aqui para falar com esse homem, e eu vou falar. Eu quero orar por ele. Deus me mandou vir orar por ele. E ele disse: olha, o que vai acontecer é que você vai apanhar e vai embora. Você tem certeza que você quer ir? Talvez você não saia nem vivo daqui. E ele se segurou na fé, na confiança que Deus nos dá, na determinação, e disse: eu quero falar com ele. E esse homem levou ele até a casa da fazenda onde estava essa pessoa. E essa pessoa, num terraço muito amplo, estava ali esperando, já tinha sido avisado. E começou a tratar ele mal, com palavras de baixo calão, e falando tudo aquilo que é manifesto na carne, no coração daquele homem que não serve a Deus e tem um coração impuro. E o homem de Deus chegou para ele e disse: mas, cidadão, eu só vim orar pelo Senhor, eu não sei nem qual o motivo, mas eu só vim orar pelo Senhor e vou embora. E esse homem disse: quem disse a você que eu preciso que você ore por mim? E daí ele já pega um açoite de couro. E aqui, o que é que você vai ganhar? E começou a açoitar aquele homem. E aquele homem, naquele momento, se ajoelhou e começou a orar. E aquele homem açoitando o servo de Deus, açoitando o servo de Deus, açoitando o servo de Deus, até que de trás, de lá de dentro da casa, surgiu uma voz que dizia assim: papai, não bata no homem de Deus. E aquele pai parou e começou a chorar. Sabe por quê, amados? Porque essa filha, ela muda e surda. E o propósito de Deus em nossa vida passa por esse viés. Você precisa confiar no Deus que você serve. Você precisa abandonar tudo aquilo que aparentemente é melhor e mais saudável do que servir a Deus. Meus amados, eu quero, nesse exato momento, parar, porque o tempo já foi embora, e quero agradecer, fazer alguns agradecimentos aqui. Quero agradecer ao pastor José Carlos Limas pela confiança, ao pastor Alberto pela força que sempre nos tem dado. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo pastor Antônio de Pádua e o pastor Alex, lá de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço também para o pastor Valdir, lá de Salvador. O pastor Marcos Rego, meu querido Marcos. Estamos aqui e esperamos que você nos abençoe. Aí é você, através do Senhor, eu sei disso, mas eu dependo de você, Marcos. Eu quero mandar um abraço muito forte para você. Você que foi meu professor, que me introduziu nos ramos mais profundos da teologia. Quero mandar também um abraço para minha prima Geisa Soltero, lá no sul da Bahia. Quero mandar um abraço e um beijo para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai, para os meus filhos, mas em especial para você que tem nos honrado com a sua audiência. Eu espero no Senhor continuar sendo um canal de bênçãos em vossas vidas. E mais uma vez, eu quero chamar a atenção para você, a sua atenção com relação ao nosso programa. O nosso programa continua precisando de patrocinadores. Aliás, apoio cultural. Venha, entre em contato conosco,
83 987 17 0430, ou se você quiser se dirigir diretamente à rádio, talvez você possa fazer isso. Fala que é para o programa Mensageiro da Paz, das quintas-feiras, 21 horas. E para encerrar o nosso programa de hoje, eu quero orar por você e agradecendo o que Deus tem feito por nós na noite desse dia. Oremos. Pai querido, dependemos do teu amor, dependemos da tua ação em nossas vidas. Nos concede o discernimento que precisamos para vencer, para produzirmos frutos dignos do nosso arrependimento. Que não haja ídolos em nosso viver, que a nossa alma desfrute do refrigério do teu poder absoluto, que haja paz em nosso coração, Pai. Pai querido, nos insere no teu propósito, nos faz enxergar a maravilha que é caminhar ao teu lado, que é desfrutar do prazer da tua companhia, ó Senhor, para sermos felizes e vitoriosos. É o que te pedimos em súplica, em nome e para a honra do teu Filho Jesus. Amém. Até a próxima quinta-feira, querendo o Senhor.